Em termos de ciência, eu sempre tive um interesse na natureza. Desde garoto, eu sou o caçula de 6 irmãos e sempre gostei muito de ler. E na minha infância, anos 50, a grande coisa que preenchia a imaginação dos meninos era a corrida espacial. Então, eu queria ser astronauta. Não imaginar, obviamente, não imaginava as dificuldades, o que é que isso significava, mas eu sempre tive o interesse, então, de ler sobre ciência e, por ter irmãos mais velhos, eu tinha acesso a livros mais adiantados do que das minhas séries. Então, eu estava sempre lendo os livros de química ou de física, ou até mesmo xeretando matemática. Mais adiante da minha adolescência, quando uma irmã passou em medicina, eu ficava esperando que ela comprasse um livro de medicina para poder me sentar e ler os livros, para poder entender a natureza. Era uma época do Brasil em que parecia que o Brasil ia dar certo. Era a época final dos anos 50, o governo JK, o Brasil começava a se afirmar pelo mundo com cinema novo, bossa nova, Brasília, arquitetura moderna, e o Brasil foi 2 vezes campeão do mundo. Hoje em dia pouca gente lembra, mas 2 vezes foi bicampeão de basquete. Então era um país que parecia que ia dar certo. E teria dado certo, acredito eu, se não tivesse havido o golpe militar. Mas nessa sensação de dar certo, dessa questão do nacionalismo, uma outra grande fronteira que existia no Brasil era a questão dos recursos minerais. Então, de um certo período, a carreira do futuro era geologia. E eu, então, passei um tempo que eu queria ser geólogo. Mais uma vez, para entender a natureza e mexer com as coisas. E aí eu me desiludi com a geologia. Isso é interessante porque um irmão meu conseguiu com um colega de geologia um livro de geologia. E o livro era de cristalografia, que é uma coisa árida, cheia de fórmulas de cristais. E eu pensei, não. Então, tirei a geologia da ideia. Quando eu já estava o equivalente ao 2º grau, eu queria fazer alguma coisa que envolvesse matemática, física, química ou biologia. Também sempre gostei muito de biologia. Mas eu tive um bom professor de física. E aí eu vi que a física explicava, pelo menos para mim, ela dava uma certa explicação mais geral da natureza. Então, quando chegou a época do vestibular, eu decidi que ia fazer física. E não contava com o seguinte: quando eu anunciei em casa que ia fazer física, os meus irmãos mais velhos, em particular o mais velho, que era engenheiro, todos a essa altura, ou já tinham um diploma universitário ou eram estudantes universitários. Não existia a carreira de físico em Recife. Não existia bacharelado em física, só existia o curso de professor de física, que naquela época, como agora, era muito pouco valorizado socialmente e a remuneração era baixa. Então, os irmãos mais velhos se reuniram e disseram: se você quiser continuar com essa loucura de fazer física, faz o seguinte, faz uma engenharia e depois de formado em engenharia, já com o diploma de engenheiro, se você quiser continuar com essa história de física, você faz uma pós-graduação em física, mas não vai fazer física não. E aí eu segui o conselho dos irmãos e das engenharias, aquela que no meu imaginário mexia com coisas que eu gostava, que era átomos, moléculas e tudo mais. Isso a gente só vê no 2º grau, ou pelo menos só via no 2º grau, em química, não via em física. Então eu decidi fazer engenharia química, porque era a engenharia que imaginava eu, aos 16, 17 anos, que me permitiria. Então eu entrei na escola de engenharia, na engenharia química, mas sempre pensando em fazer física. Então, à época não tínhamos departamento de física como uma unidade de pesquisa da UFPE, mas o departamento de matemática já tinha se organizado. Então eu fazia cursos de verão de álgebra linear, avançava na matemática, imaginando que aquilo seria útil para a física. Tentei me transferir para a PUC do Rio de Janeiro, para fazer física na PUC do Rio de Janeiro, e por razões financeiras fiz as contas, não dava para me sustentar no Rio de Janeiro, só com uma bolsa de monitoria foi que eu consegui na PUC. E então, por minha sorte, quando eu já estava com tudo pronto, já tinha me inscrito
eu iria terminar o curso de engenharia e iria para São Carlos fazer pós-graduação em Química, que já existia pós-graduação em Química em São Carlos, ou em Física no Rio Grande do Sul. Quando começou o Departamento de Física de Pernambuco, Sérgio Rezende chegou com os 5 jovens pernambucanos que tinham ido fazer mestrado no sul do país e tinham voltado e começaram a organizar o Departamento de Física. Isso permitiu que, fazendo os cursos de verão agora da Física e assistindo algumas cadeiras como ouvinte, eu concluísse a essência da graduação em Física, juntamente com a engenharia, de modo que eu pude, terminando a engenharia, ao invés de ir para o Sul, entrar diretamente no mestrado em Recife, em Física em Recife. E lá, bom, o departamento estava se organizando, uma influência importante para mim em termos de entender a ciência como uma coisa mais global do que simplesmente uma coisa puramente disciplinar, foi Ricardo Ferreira. Ricardo Ferreira foi meu orientador de mestrado, foi um dos meus orientadores de mestrado e é uma pessoa que, quem teve a sorte de conviver com Ricardo Ferreira, ele é, como mais tarde eu cheguei a definir, a pessoa do Renascimento. Ricardo Ferreira é capaz de conversar sobre qualquer assunto e sempre com um interesse, uma precisão e uma originalidade muito grande. Bom, então isso explica como é que eu entrei na física. Um detalhe importante, porque eu sempre também me preocupei com as implicações da física no Brasil. Eu sou um físico, mas eu sou um físico brasileiro.